Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. E, querido, ontem nós estávamos falando sobre aquela multidão que, quando ouviu Jesus pregar sobre o Evangelho do Reino, que o Reino de Deus estava chegando e que, através da pregação de Jesus, se revelando como o Messias que os judeus estavam aguardando, através das suas curas, de seus milagres, eles estavam enxergando que Jesus era o Messias. Então uma numerosa multidão no capítulo 4 começou a ir atrás de Jesus para receber a sua cura, o seu evangelho e os seus ensinos. A palavra de Deus diz no evangelho de Mateus capítulo 4 que o ministério de Jesus ele era tríplice, ou seja, Jesus pregava o evangelho do reino, Jesus curava as pessoas e Jesus também ensinava como viver no reino de Deus, como entrar no reino de Deus, como ele diz para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, querido, agora nós vamos entrar no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que fala sobre a constituição do reino de Deus. Primeiro, Jesus ia reinar no coração dos seus súditos, e depois ele futuramente, Jesus, na sua segunda vinda, ele ia reinar em toda a terra. Então, primeiramente, Jesus ia reinar no coração daqueles que reconhecessem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E também, futuramente, Jesus, quando ele voltasse na segunda vinda, ele ia reinar literalmente em toda a terra. Querido, o título aqui desses capítulos, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Por que Sermão do Monte? Porque Jesus proferiu esse sermão em cima de um monte, que ficava ao redor do Mar da Galileia. O Mar da Galileia era cercado por montanhas, então em cima de uma daquelas montanhas, Jesus proferiu esse sermão. Querido, gostaria de dizer para você também que esse Sermão do Monte não é uma apresentação do plano de salvação. Ou seja, Jesus não estava dizendo aqui nesse sermão, faça isso e vocês serão salvos. Porque a gente vai aprender mais na frente que a salvação está no sacrifício que Jesus faria por toda a humanidade lá na cruz. E Jesus agora estava antes da cruz e não depois da cruz. Aqui, querido, nesse sermão, Jesus também está dirigindo ele aos seus discípulos. A gente vai ver isso no versículo 1 de Mateus capítulo 5. E não aquelas multidões que estavam seguindo a Jesus. Aqui nesse sermão, Jesus, como rei, resume o caráter e a conduta esperada dos seus súditos. Ou seja, Jesus está falando como deve se comportar uma pessoa que já foi salva pela graça de Deus. Então vamos começar. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, dizendo... Então, querido, aqui diz que Jesus subiu em cima do monte, como eu já disse, que era um monte ao redor do Mar da Galileia, e que diz que as multidões, aquelas multidões que estavam seguindo Jesus quando Jesus pregou sobre o Evangelho do Reino, começou a curar aquelas pessoas, é que diz que as multidões estavam embaixo do monte. Então seus discípulos se aproximaram dele e Jesus então passou a ensiná-los como vive um cristão fiel ao Senhor. O sermão se inicia com as bem-aventuranças ou bênçãos. Jesus traz aqui revelações nessas bem-aventuranças, que significa aquelas pessoas que seriam felizes por fazer aquilo que ele tinha ensinado. Então, ele começa a expor o padrão ideal para o cidadão do reino de Deus. As qualidades do cidadão do reino são totalmente opostas ao que o mundo valoriza. Se você pegar, querido, as bem-aventuranças e apresentar elas ao contrário, então você verá como a humanidade se comporta em nossos dias.
Mateus 5, versículo 3, a primeira bem-aventurança. Aqui diz assim: E bem-aventurado, disse Jesus, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejamos aqui, querido, que Jesus chama de feliz os pobres de espírito. Pobreza de espírito em nosso mundo é sinônimo de pessoas fracas, pessoas sem amor ao próximo. Mas Jesus não está falando sobre esse tipo de pobreza. Aqui o Senhor se refere aos humildes, aqueles que reconhecem a sua incapacidade para poder sobreviver no dia a dia e também reconhecem a sua incapacidade de salvar a sua própria alma porque são pecadores. Os pobres de espírito são totalmente dependentes da graça do Senhor, assim como os filhos, as crianças dependem de seus pais. Eles percebem as suas necessidades físicas e também suas necessidades espirituais. E eles só encontram o suprimento na graça do Senhor Jesus. Aqui Jesus disse que o reino dos céus, onde não existe autossuficiência e orgulho próprio, pertence aos pobres de espírito. É como Jesus diz para Nicodemos que só entrará no reino de Deus aqueles que nascer de novo, e só nasce de novo aquele que é pobre de espírito, que reconhece que precisa de um Salvador. Mateus 5, versículo 4, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora Jesus chama de felizes aqueles que choram. No mundo, feliz é aquele que está sorrindo e festejando. Sorrir e se alegrar faz parte da vida cristã. Mas aqui Jesus está dizendo que os filhos de Deus choram não por causa de uma perda financeira ou familiar. É lógico que nós choramos e nos entristecemos diante das circunstâncias difíceis da vida. Mas nesse texto, o cristão chora por causa dos seus próprios pecados, quando eles caem em tentação. Os cristãos também choram quando vê o estado que a humanidade se encontra vivendo longe de Deus. Os cristãos choram pelos descrentes agora nessa vida porque eles bem sabem que a tristeza de hoje é apenas uma amostra da tristeza que eles sofrerão por toda a eternidade. Aqui Jesus prometeu para os que choram o consolo do dia vindouro, quando Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, como diz no livro de Apocalipse. Mateus 5,5, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem, querido, aqui Jesus chama de felizes aqueles que são mansos. E mansidão é sinônimo de brandura, pacífico, bondoso, sossegado, tranquilo. No mundo, os mansos ou os bonzinhos e tranquilos sempre são humilhados e passados para trás. No mundo, ser manso é ser bobo. Para as pessoas no mundo, felizes são os espertos, pois o mundo é dos espertos. Jesus disse que era manso e humilde de coração, e ele disse que nós, como cristãos, deveríamos aprender com ele sobre essa mansidão. Aqui no texto, Jesus prometeu aos mansos a terra como herança. Mas como vimos, os mansos não estão herdando a terra agora, pois hoje os mansos herdam o descaso, a humilhação, mas a terra prometida aqui por Jesus será no período da segunda vinda. Os mansos herdarão com Cristo a terra durante o milênio. Mateus capítulo 5, versículo 6, a quarta bem-aventurança. Aqui Jesus agora chama de felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Justiça, querido, é sinônimo de retidão, integridade, imparcialidade, correto. No mundo, justiça é sinônimo de corrupção. Em todos os ramos da nossa sociedade hoje encontramos a corrupção, desde o governo federal até o governo municipal, desde as grandes empresas até o camelô, desde os ateus até os templos religiosos, desde o rico até o pobre. Enfim, onde nós formos encontraremos a corrupção. O texto aqui mostra como é o coração de Deus. Deus é justo, Ele é reto e totalmente imparcial. Por isso, todas as vezes que Ele pune os pecadores que são infratores da sua lei, Ele está agindo com justiça. Paulo disse que de Deus ninguém zomba, e que o homem semear,
isso mesmo ele colherá. Por isso, querido, todo cristão verdadeiro deve amar a justiça e detestar a corrupção. Sabemos que nós não somos perfeitos, mas quando um cristão vive com prazer no meio da corrupção, então ele está revelando que nunca foi salvo por Jesus. Jesus aqui prometeu aos famintos por justiça que eles veriam a justiça e ficariam satisfeitos. Mais uma vez, Jesus não estava aqui falando sobre os nossos dias atuais, onde reina a corrupção. Jesus aqui estava se referindo ao milênio, onde Jesus voltaria como Rei dos Reis e o seu governo seria de justiça eterna. Mateus capítulo 5, versículo 7, a quinta bem-aventurança. Aqui diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Jesus chama de felizes os misericordiosos. Misericórdia, querido, é sinônimo de compaixão. E existe uma grande diferença entre ter pena, ter dó e ser compassivo. No livro de Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano, Jesus disse que certo judeu havia sido roubado e apedrejado na beira de um caminho. Então passou 2 homens religiosos, um sacerdote e um levita. Eles viram seu companheiro naquela situação, tiveram pena dele, lamentaram a sua dor, mas foram embora. Não fizeram nada por ele. De repente passou um homem samaritano e quando ele viu aquele judeu caído no chão, logo ele foi ao seu encontro, fez curativos, colocou ele sobre seu animal e levou ele para uma hospedaria. E ali cuidou dele a noite toda e pagou toda a dívida do hotel. Ser misericordioso, em certo sentido, significa reter a merecida punição dos seus ofensores, como Jesus fez conosco ao morrer em nosso lugar naquela cruz. Jesus teve misericórdia de nós e nos perdoou. Mas no sentido mais amplo, em relação à vida cristã, nós devemos perdoar as dívidas dos nossos ofensores e também ajudar e socorrer os necessitados, como o bom samaritano fez. Jesus aqui prometeu aos misericordiosos a sua grande misericórdia diária, nos protegendo e também nos sustentando no dia a dia. Mateus capítulo 5, 8. Aqui diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus disse, querido, que feliz é o cristão que é limpo de coração. Ser puro de coração é agir com motivações puras, ou seja, fazer sem querer receber de volta. Fazer sem querer aplausos. Somente Deus conhece todas as nossas motivações por trás de cada ação nossa. Ser puro de coração é manter a consciência e os pensamentos puros, sem moralidade, sem hipocrisia, sem pré-julgamentos, sem orgulho, sem vaidade. Martim Lutero, querido, disse que nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre nós. Ou seja, é impossível manter a consciência e os pensamentos completamente limpos e puros. Mas, como cristão, nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, repreender e rejeitar tudo aquilo que é profano em nossas mentes. Então, ao invés de alimentar pensamentos impuros, nós devemos rejeitá-los. Aqui Jesus prometeu a eles que eles veriam a Deus. E nós vemos Deus de várias formas. Primeiro, vemos Deus agindo em nossas vidas no dia a dia. Segundo, vemos Deus na sua palavra quando ouvimos e meditamos nela. Vemos também Deus na hora do culto e da oração e da adoração, nos tocando e nos enchendo com o Teu Espírito Santo. Podemos também, querido, às vezes ter visões sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo. E certamente veremos Deus face a face quando Jesus voltar. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus, querido, chama felizes aqueles que vivem como ele viveu nessa terra, como um pacificador. Essa é a verdadeira marca dos filhos de Deus. Ser pacificador não é somente ser um embaixador da ONU ou fazer belos discursos sobre paz. O mundo e os nossos governantes mundiais vivem falando sobre paz, tentando promover a paz entre judeus e palestinos, mas eles mesmos promovem guerra em busca de riquezas pessoais. O verdadeiro cristão, querido, será reconhecido como um embaixador de Cristo não apenas por seu discurso bonito, mas através de seu comportamento
entre eles no seu dia a dia. Pare um pouco e responda para você mesmo. Você está promovendo a paz em sua casa, na sua família, no meio de seus vizinhos, no trabalho, na escola, na igreja? Será que as pessoas nos veem como filho de Deus ou como filho do diabo? Jesus aqui fez uma promessa para todos os cristãos pacificadores para hoje, para os nossos dias aqui na terra, que todos em sua volta, tanto na igreja quanto no lar ou na sociedade, estarão de olhos em nossas ações. E quando nosso caráter for transformado por Deus, as pessoas então nos verão como filhos de Deus. Só para concluir, Mateus capítulo 5, do 10 ao 12, a 8ª bem-aventurança, Jesus diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e se exulte, porque grande é a sua recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Querido, Jesus finaliza o seu discurso de bem-aventurança chamando de felizes, na contramão do mundo, aqueles que são perseguidos, insultados, caluniados e rejeitados por causa da justiça, ou seja, por causa da justificação que Cristo realizou em nosso lugar lá na cruz. No mundo, felizes são aqueles que têm amigos, aqueles que são reconhecidos, aplaudidos pela sociedade. Mas para Jesus, felizes são aqueles que confiam nele, que às vezes são rejeitados, perseguidos e caluniados somente por serem cristãos. Naqueles dias, quando um judeu se tornava cristão, ele era expulso da sua casa, era insultado, caluniado e perseguido pela sociedade. Por ser cristão, eles perdiam o crédito no comércio, perdiam seu trabalho, seu negócio, perdiam amigos e até mesmo a sua própria vida. Querido, hoje em nossos dias, ainda existem algumas nações onde cristãos são perseguidos e mortos, mas em geral, as perseguição e rejeição que sofremos hoje ainda continuam, nos lares, nas famílias e no meio da sociedade em geral. Talvez você já perdeu muitas coisas por servir a Cristo, perdeu amigos, trabalho, mas Jesus fez uma promessa maravilhosa para todos nós. Ele disse assim: alegre-se, meus filhos, porque esse sofrimento terminará. Esse sofrimento é sinal que vocês estão alegrando o meu coração, pois vocês rejeitaram os prazeres e as riquezas desse mundo, somente para me servir e servir aos seus irmãos. Alegre-se, porque está chegando o dia da minha volta. E naquele dia vocês saltarão de alegria ao verem a grande recompensa que eu preparei para todos vocês no céu. E essa recompensa será eterna, e ninguém poderá jamais roubar a alegria eterna que reinará em vosso coração. Vamos orar? Pai, esta é a tua palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, porque nós somos cidadão do reino de Deus e nós aprendemos através da bem-aventurança como deve viver o cidadão do reino do céu. Espírito Santo, nos ajuda a ser semelhante a Cristo no dia a dia, transforma nosso caráter em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.